né, que depois outros alunos podem assistir, tá? Então, continuando, né, para trabalhar a história de Minas, nós precisamos também conhecer um pouquinho da nossa história, né? Para isso, durante todo o mês, né, aproveitando esse momento aí de comemoração do aniversário de Minas Gerais, nós vamos trabalhar também um pouco sobre a história de Tiros, né? A sua cultura, suas tradições, suas festas, né? Sua culinária, a geografia do nosso município, a economia, tudo aquilo que Tiros tem de melhor, né? E que destaca, tá? Então, vai ser um mês muito rico de trabalho. Hoje é só o primeiro momento. Nesse primeiro momento, nesta roda de conversa, você vai conhecer o PET comemorativo, né, dos 300 anos. Ele vai ser apresentado aqui pelos professores de História e Geografia, pela Márcia Cristina, o José Mike, a Ângela e o Agnaldo. Então, eles vão contar para você um pouquinho do que tem no PET, para depois você fazer a leitura desse PET, tá? Também faz parte dessa proposta de trabalho a elaboração de uma carta. Então, para isso, você vai precisar da orientação dos professores de língua portuguesa, né? Então, também vão participar dessa roda de conversa a professora Nadil e a professora Maria Tereza, que vão dar umas dicas para vocês de como elaborar esta carta, tá? Quero lembrar que durante todo o período, né, já iniciando essa semana, vocês estarão recebendo aí no grupo de trabalho da sala, no grupo do WhatsApp, várias informações a respeito desse trabalho, do PET comemorativo, e várias informações para te ajudar a escrever uma carta, tá? Então, é muito importante que você leia, que você estude, né, que você se inspire, né, vamos assim dizer, com as nossas belezas, nossas riquezas, com tudo que Tiros tem de bom, com tudo que Minas Gerais tem de bom, para você saber fazer um bom trabalho, tá? Nós vamos dar sequência aqui na nossa atividade, e eu vou passar a palavra para os professores que estão aqui, vai ser uma roda de conversa, mas cada professor vai apresentar um pedacinho, que a gente está seguindo aqui todos os cuidados, né, para não ter aglomeração, todos os cuidados para evitar o Covid, tá? Então, um a um vai falar com vocês e dar um recado a respeito desse assunto que é tão importante. Muito obrigado pela participação, estou muito feliz de ver que vocês estão aí. Passe o link aí para os seus colegas, incentive eles a participarem também, tá? Então, agora eu vou passar para a dona Márcia, que ela vai conversar um pouquinho com vocês, vai fazer um relato histórico sobre o ciclo da mineração e o povoamento do estado de Minas Gerais, que é a primeira parte que você vai encontrar lá no PET comemorativo, tá? Um abraço, depois nós nos falamos mais. Boa noite, queridos alunos, estão bem? É uma oportunidade da gente estar junto, né, da gente conversar um pouquinho, vocês participar, né, eu vou falar um pouquinho, depois vocês podem fazer alguma pergunta, tá? Para a gente interagir e conversar também, já que é uma roda de conversa. Nós reunimos, né, os professores, reunimos assim online, igual nós estamos reunidos aqui, né, nesse momento, e nosso trabalho ficou com o tema, né, Minas são muitas e Tiros é uma delas, né? Inspiração para você, no final do PET, escrever a sua carta, tá? E a gente fazer esse trabalho comemorativo. Então, né, em meio a às festividades, de uma forma remota, né, o Estado de Minas Gerais, agora no dia 2 de dezembro, comemora aí os seus 300 anos de história. E a nossa função, né, de educador mineiro, junto com nossos alunos, a gente vai comemorar, então, esse tricentenário do Estado, né, 300 anos, tricentenário, né, um caminho longo da história, né, se a gente pudesse ficar aqui, daria aulas e aulas sobre essa questão aí dos 300 anos de Minas Gerais.
Mas dentro desses 300 anos, a gente vai, então, estar valorizando a nossa história, a nossa cultura, né, por meio dessas ações pedagógicas. Essa roda de conversa é uma ação, né, que a Escola Estadual Padre Zé Coelho está desenvolvendo para que a gente possa conhecer um pouquinho sobre a história de Minas. E convido, né, você, aluno, para viajar por esses caminhos da história de Minas Gerais. Viajar por os caminhos, né, da história de Tiros. Né? Essa roda de conversa, ela nos conduz, né, uma jornada curiosa, descobertas e reflexões sobre a nossa história, né, sobre a nossa origem, sobre o contexto em que nós estamos vivendo, meio em tempos de pandemia, né, tem toda uma questão a ser abordada, até mesmo nessa atual situação que nós estamos vivendo, né? E tem se discutido muito, né, sobre esses 300 anos. E desses 300 anos, a gente extraiu muito das terras, do solo de Minas Gerais. Extraiu ouro, diamante, minérios, né, várias pedras preciosas. Mas o que foi extraído de mais importante e que não vem da terra, e que não vem também dos céus, como o meteorito, né, de outras partes, que a gente precisa comentar, que venha da alma das pessoas, que venha da alma do mineiro, né, essa que vem, né, da sua história, das suas tradições, né, das pessoas que traz consigo a ideia, né, o grito da independência, da liberdade, do sonho de transformação, como a nossa história é a história de Tiros. Então, é importante a gente compreender que essa formação de Minas, ela não se formou somente através aí da busca do Eldorado, mas se formou por um grupo, né, de pessoas, dessa gente, né, desse povo desbravador, né, desse povo, desses tropeiros, desses aventureiros, né, de alguém que tinha um ideal de conquista, como nós temos até hoje, o ideal, né, de fazer de Minas, de fazer de Tiros um lugar melhor, né? Então, para a gente ilustrar essa parte, eu escrevi aqui umas pequenas linhas, né, até comentei com o Zé Mike, não sou poeta, né, mas me inspirei, como vocês também vão inspirar para produzir aí a sua carta, né, que é o trabalho final de acordo aí com as professoras, né, de língua portuguesa, é o gênero mais fácil de se fazer, de se produzir, né, essa carta pessoal, que é o que vocês vão fechar, tá? E a gente conta aí com textos belíssimos do ensino médio, também do ensino fundamental, que a gente conversou com os meninos. Então, vou ler para vocês aí essa pequena poesia. Minas são muitas e Tiros é uma delas. Minas são muitas em seus 300 anos, e Tiros é uma delas. Tiros, cidade esculpida no pé da Serra do Moinho, da Serra Redonda, talhada nas encostas dos montes e morros, do Morro do Espia, do Morro Alto, do Nau de Guerra, da Espinha do Peixe, da Água Limpa, da Fragata, Buracão, Capão Preto, Canastrão e outros lugares. Fica no coração de Minas e compõe o cenário, as terras desbravadas pelos aventureiros e tropeiros. Essa terra que se faz palco de muitas lutas e sonhos, onde o dia correu o sangue de muitos guerreiros, homens que lutaram às margens de um córrego, córrego dos Tiros, por causa dos diamantes. Hoje ficou somente gravado o nome Tiros, nome forte e sinônimo de esperança. Assim conta a história. Por volta do século XVIII, nascia no seio do solo mineiro essa pequena Minas Gerais, Tiros. Hoje, Tiros, cidade bala, de nome estranho, mas é linda, aconchegante e bem planejada, de um povo hospitaleiro, acolhedor, terra do melhor pão de queijo, o João Deitado, assado na folha da bananeira, das festas do congado, do peão e do tirense ausente. Terra diamante, que gravou em seu solo a história de um povo empreendedor que luta por seus ideais. Uma história que temos orgulho de contar
nesses 300 anos de Minas Gerais. E é isso, né? Para a gente ilustrar a nossa conversa, né? O que a gente percebe através da narrativa histórica, que, no primeiro momento, os portugueses foram aos poucos fazendo as expedições para o interior das terras que eram ainda inexploradas, desconhecidas. E com a organização das bandeiras, né, com a interiorização das terras brasileiras, né, do território brasileiro, começa a surgir pequenos povoados, pequenas vilas, né, e juntamente em todo esse contexto surge a Vila de Tiros, a Vila Velha, né, assim podemos dizer. Surgiu de um picadão de Paracatu até mais ou menos próximo à Luz, onde é Luz hoje, Dores do Indaiá, né? Formou-se, então, a nossa região, onde está situada a cidade de Tiros. E a Capitania de Minas Gerais foi fundada, né, criada, vamos falar assim, pela coroa portuguesa no ano de 1720, por isso os 300 anos. Né? E por que o nome de Minas Gerais? Né? O nome vem, a origem, do fato de que a região havia grande quantidades de minas, não só de ouro, mas também de diamantes, de esmeraldas e de vários outros minérios, né? E aí a gente percebe e entende que a partir aí das bandeiras, né, e do processo organizado pelos bandeirantes, começa então a busca por esse ouro, por essas pedras preciosas, era o principal objetivo, sempre que tinha questão do apresamento dos índios, ou a captura desses índios para mão de obra, também das drogas do sertão, né? E todo esse rumo ao interior do território brasileiro, fundou-se a primeira vila, né? A Vila de Mariana, hoje a cidade de Mariana, uma cidade histórica, tombada, considerada patrimônio, né, do Brasil e do mundo, tá? Tem, no contexto de 1711, quando começou a fundar-se essa primeira vila, essa região torna-se um atrativo, tem um crescimento populacional muito grande, né? E começa, então, aquele interesse, né, para a vinda da interiorização do Brasil, nesse sonho do Eldorado, né, da riqueza, de conquistar aí, né, o achado do ouro ou dos diamantes, tá? E em todo esse processo, que a gente não tem como ficar discutindo, vai surgir várias cidades, né? Ouro Preto, São João del Rei, Tiradentes, Cerro, Congonhas, né? A gente poderia aqui citar várias cidades históricas, né, que faz parte aí do ciclo da mineração e da formação das Minas Gerais. E com essa leva, né, com essa descoberta dessas minas de ouro, de diamante, no caso de Tiros, de Diamantina, né, a coroa portuguesa ela vai o quê? Criar formas rígidas de cobrança, né, dos impostos, de fiscalização sobre essa saída, né, o encontro desses, vamos falar assim, dessas pedras preciosas. E, em meio a tanto, né, essa fiscalização, essa rigidez da coroa, vai surgir um momento na história de Minas que eu não poderia deixar de comentar com vocês, que é a Inconfidência Mineira, né? Inspirada lá nos ideais iluministas, né, de igualdade, de fraternidade, de liberdade, né? E nós sabemos aí dessa história que é contada para vocês desde quando vocês estão lá no ciclo inicial do primeiro ao quinto ano, que é a história do Tiradentes, né, do dia 21 de abril de 1792. Os mineiros, então, eles têm, além desse legado, né, da busca pelas riquezas, nós temos também o legado aí do grito dessa liberdade, dessa autonomia, de transformação, de construir, né, um país melhor, de buscar aí a sua independência, tá? E a proposta que eu queria colocar para vocês era isso, de uma forma muito resumida, né? Claro, depois ao longo das nossas aulas aí virtuais, nos grupos, nós vamos estar comentando, tá? Tem uma tela que está aparecendo aí para vocês agora, tá?
Essa tela é só para inspirar você a escrever sua carta, que depois as professoras de língua portuguesa vai explicar para você sobre, né, a forma que você vai escrever, tá? Mas inspirar aí na história de Tiros, na história de Minas Gerais, sobre quanta beleza nós temos. O que Minas e Tiros, que é uma dessas Minas Gerais, representa para você, né, aí aluno do ensino médio, tá? Depois vocês vão receber todos os passos, e nosso objetivo aqui é passar para vocês, assim, de uma forma bem simplificada, assim, um contexto da história, né, para inspirar vocês. Nós temos aí algumas imagens, né, de centros, né, o Coreto, sobre, olha aí, da culinária, né, como eu disse para vocês, das nossas tradições. Temos também das paisagens, né, rurais e urbanas, e vocês vão, a partir dessa roda de conversa, entender um pouquinho. Nós vamos deixar para vocês colocarem, deu até fome, deu mesmo, né? Verdade. Eu mandei no grupo mais cedo, pão de queijo lá, o João deitado, a Nadia falou, não quero nem ver, né? Porque realmente dá até fome. Mas a gente, se fosse, né, presencial, a gente poderia até fazer aí, né, uma mesa tradicional, mas vocês podem fazer em casa, viu, gente? E postar, vai ter até um grupo que vai trabalhar isso mais na frente, nós vamos discutir depois, tá? Deu fome mesmo, né? Mas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou fazer alguma colocação, pode colocar aí no chat, ou se quiser perguntar agora, a gente vai tentar responder ou discutir, porque em seguida eu vou passar a palavra para o professor José Mike, tá? E ele vai conversar com você sobre as principais atividades econômicas de Minas Gerais. Então, vocês podem estar usando aí o chat para fazer alguma pergunta, tá? E também fazer as suas colocações, tá? Tem alguma colocação que vocês querem estar colocando ou discutindo nesse momento sobre a parte que eu apresentei? Tá tudo ok? Vamos conversar aí um pouquinho, senão a gente fica aqui meio perdido. Então, nós vamos deixar para o final, tá? E eu vou passar para o Mike. Se vocês tiverem alguma questão, lembrando que vocês podem usar aí o chat para fazer as suas perguntas. Certinho? Então, um abraço, fica com Deus e se cuide, tá? Beijo no coração de vocês. José Mike. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, nós vamos começar agora a segunda parte, né? Eu fiquei encarregado de falar sobre as principais atividades econômicas de Minas Gerais. Antes, eu preciso dizer que os meus colegas professores estão de parabéns, né? Essa já é a nossa segunda live hoje, fizemos antes com o ensino fundamental. Me sinto muito orgulhoso de estar ao lado deles, continuo aprendendo, assim como aprendi um dia enquanto aluno. A maioria deles foram meus professores, aqui com exceção do Aguinaldo, todos foram meus professores, e eu continuo aprendendo, né, com eles, e me sinto mais orgulhoso a cada dia disso. Antes de falar sobre esse tema, eu gostaria de ressaltar a importância desse projeto, né, em se comemorar os 300 anos de Minas Gerais. Eu sempre costumo dizer que ninguém ama aquilo que não conhece. Para nós conhecermos, para nós sabermos valorizar o nosso estado como ele merece, todas as suas riquezas, todas as suas belezas naturais, culturais e históricas, é preciso conhecê-lo melhor. E nesse PET nós temos essa oportunidade, ainda que de forma virtual, né, se fosse em sala de aula, com certeza seria um trabalho maravilhoso, mas eu tenho certeza que vai ser proveitoso, né? Infelizmente, com essa pandemia, o turismo ficou muito prejudicado, então nós não temos a possibilidade sequer de fazer um trabalho de campo. Mas não apenas o físico do estado, é preciso conhecer também a sua história, né? Conhecer a história para se compreender o presente, para se compreender quem nós somos, de onde vieram os nossos valores, de onde veio a nossa cultura. Com relação às atividades econômicas, a geografia entende esse termo como aquela atividade que gera riqueza.
pode ser através da extração, né, pode ser através da transformação industrial, e também da distribuição dos recursos naturais, bens ou serviços. A finalidade dessas atividades econômicas, além do lucro, é atender às nossas próprias necessidades. Se vocês pararem para pensar, dentro de todas as necessidades humanas, né, que fazem parte de nossa vida, está por trás dela uma atividade econômica, como a atividade agrícola, né, na alimentação, por trás dela tem a agricultura, tão importante, hoje em dia tão diversificada, né, muitas fazendas já se utilizam de técnicas muito modernas, trabalhando inclusive em conjunto com a robótica, com a biotecnologia, né, e ao mesmo tempo outras preservam aquelas técnicas rudimentares que também são tão importantes para a manutenção da nossa cultura e da nossa história. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre o turismo, que eu até já acabei de comentar. No PET de vocês não falou sobre o turismo, talvez por não ser uma principal atividade econômica em âmbito geral, mas se tratando de Minas Gerais, nós precisamos entender o turismo como uma atividade econômica muito importante para muitas cidades, especialmente aquelas cidades históricas. A professora Márcia já comentou com vocês sobre algumas delas, né? Nós podemos dizer que o turismo oferece, então, atrações históricas, naturais e também culturais, e que essas cidades mais visitadas são Ouro Preto, por exemplo, né, que é a antiga capital do estado, Diamantina, como seu próprio nome indica, importantíssima na área da mineração de diamantes, Tiradentes, que é tão famosa pelo seu romantismo, pelos festivais, sejam eles de culinária, de cinema, São João del Rei, conhecida aí como a cidade dos sinos, né, essas cidades dependem muito do turismo, né? Eu dei o exemplo aqui mais cedo de Tiradentes, a importância do turismo hoje para Tiradentes, né? Muitas famílias obtêm renda através do turismo, através do artesanato, da arte, né, voltada aos turistas. Então, o turismo é fundamental para essas cidades. E, infelizmente, essas mesmas cidades em questão, elas foram muito afetadas com essa pandemia, né? Muitas pessoas perderam seus empregos, perderam sua renda devido à pandemia, estão passando por dificuldades, né, porque o turismo diminuiu muito. Agora, nós estamos vendo que, aos poucos, ele está voltando, mas as pessoas ainda têm medo, né, ainda está caminhando a passos lentos, e precisa mesmo, né, de ter medo, porque é uma situação muito séria, que eu acho que nós precisamos também comentar, né, a gente precisa entender isso com muita responsabilidade. Agora há pouco nós estávamos vendo aí, né, 9 casos aqui em Tiro já, tantas pessoas que não usam máscara, não respeitam o distanciamento, né, então nós precisamos ficar atentos a isso também. Nós não fomos tão prejudicados, mas muitas pessoas em muitas cidades foram. Outra questão referente à atividade econômica é a mineração, que também já foi comentada. Ela é tão importante, desde o passado, né, até hoje, que o nosso estado tem esse nome, Minas Gerais, devido à mineração, especialmente ao grande número de minas, né, de minérios existentes aqui, principalmente o ouro. A extração de minérios, ela foi uma das principais atividades da economia mineira, contribuiu aí para o processo de ocupação e também de urbanização. Naquele tempo não era estado, né, era a capitania de Minas Gerais, e isso ocorreu então na primeira metade do século XVIII. A exploração mineral, ela contou com conhecimentos e técnicas trazidas pelos povos africanos. Então, vejam, não é apenas na culinária, não é apenas na cultura, né, no congado, que nós temos traços africanos, não. Nós temos também, na nossa riqueza, que hoje permeia o nosso estado, traços importantes, né, uma contribuição importante desses povos africanos. Falando-se na atualidade, hoje nós podemos dizer que se destaca muito aqui em Minas Gerais o chamado quadrilátero ferrífero. O quadrilátero ferrífero, ele é uma região mineradora localizada no centro-sul do estado, né, é a maior produtora de minério aqui do Brasil e, portanto, merece destaque. E não tem como falar em mineração sem falar também da cidade de Tiros, né, a nossa história está presente na mineração. A história de Tiros começou com a mineração, né? Nós não podemos desenvolver tanto, infelizmente o tempo é curto, mas a história de Tiros, ela vai começar com o tráfico de diamantes, né? O garimpo havia sido proibido naquela época. Houve um grande tiroteio
no córrego dos Tiros. Muitas pessoas dizem córrego de Tiros. Não está certo, a cidade de Tiros ainda não existia. Foi o nome do córrego que deu origem à cidade, não ao contrário. Então, no córrego dos Tiros, houve um grande tiroteio, né, entre policiais e contrabandistas, houve mortes dos dois lados nesse confronto, né. Existe também, naquele período, a coroa portuguesa, que autorizou a construção de uma estrada, né, para Goiás, que viria passar justamente onde hoje é o nosso município, e a coroa portuguesa prometeu, né, aquelas pessoas que contribuíssem com a construção dessa estrada, que construíssem um pedaço de estrada picada, que daria a elas uma sesmaria. O que é a sesmaria? É um grande pedaço de terra sem cultivo, né, ainda para ser transformado. Antônio Fagundes de Borba Gato, né, nome importante na história da nossa cidade, ele construiu, juntamente com seus trabalhadores, um pedaço dessa estrada, ganhou uma grande sesmaria, um grande pedaço de terra, né, que ia do córrego dos Pindaíbas até o córrego dos Tiros. Posteriormente, a sua esposa construiu uma capela, né, a sua esposa chamava-se Maria Joaquina Bittencourt, ela construiu uma capela em louvor a Santo Antônio, que era o santo de sua devoção. Foi construída ali naquele local também uma venda para tropeiros, né, e aí acabaram que várias pessoas foram se mudando para aquela região, formando uma pequena aldeia que ficou intitulada, né, que foi nomeada como Santo Antônio dos Tiros. Naquele período, antes da emancipação da nossa cidade, o vilarejo de Santo Antônio dos Tiros fazia parte de Dores do Indaiá, né? Antes da transformação da nossa cidade, né, da mudança da nossa cidade, que foi idealizada por homens muito importantes da época aqui para essa região mais plana, né, devido a tremores de terras ocorridos na região da Vila Velha, né? Então, a nossa cidade foi transferida para cá, com o trabalho de muitas pessoas, né, um nome que às vezes assusta quem não conhece, mas o nome de Tiros, ele faz parte da história dele, o esforço de muitas pessoas, né, com muita garra e determinação para construir a cidade que nós conhecemos hoje. O nome desse projeto eu achei muito interessante, Minas são muitas e Tiros é uma delas, porque Tiros já foi uma importante Minas de diamante, né, e é engraçado a gente perceber a história que existe impermeada, né, aí em cada canto da nossa cidade, que às vezes nós não percebemos, mas existe uma história muito interessante por trás disso tudo. Enquanto a Márcia falava, eu me lembrei, nós comentando esses dias, sobre a história do sino da igreja, né, o sino da nossa igreja, ele foi doado, né, ele foi encomendado da Itália, ele veio de navio até o Porto de Santos, e veio de trem até Ibiá. Veja para vocês verem, no dia a dia poucas pessoas percebem isso, mas olha a história por trás disso tudo, né? Então, é muito importante a gente refletir sobre esse assunto, tá? Passando um pouquinho, então, para o próximo tema, a agricultura, o que poucas pessoas sabem é que a agricultura, apesar de hoje ser tão importante no nosso país, né? O Brasil, ele é um país que exporta muitos produtos agrícolas, ele é um país agrícola. No período colonial, a agricultura não tinha tanta importância, porque naquele tempo, o que estava no topo das atividades econômicas era a mineração, e que acabava ofuscando, então, a agricultura, que era praticada apenas com o objetivo de alimentar a população local. Com a cafeicultura, né, introduzida aqui no nosso estado a partir do século XIX, o café muito rapidamente se tornou a principal atividade no ciclo primário de exportação. Essa produção cafeeira tornou-se, então, como eu disse, o carro-chefe, né, da economia nacional, impulsionou a estruturação econômica de São Paulo, com o desenvolvimento da malha ferroviária, né, o melhoramento dos portos, proporcionando o acúmulo de capitais. Se o Sudeste é hoje uma região tão desenvolvida economicamente, a região mais rica do Brasil, em grande parte ela se deve ao café, né, que até hoje tem uma importância muito grande, não apenas na economia, mas também na cultura das pessoas. Aqui no nosso estado se destaca também o cultivo de feijão, Minas Gerais é líder na produção de feijão, além do milho, a soja e a cana-de-açúcar. Tem destaque também como atividade econômica aqui em Minas Gerais a bovinocultura de leite, que é a criação de gado para a produção de leite.
presente, inclusive, né, nas famílias de muitos alunos que têm a sua renda baseada na pecuária leiteira. Minas Gerais, ela é considerada um grande produtor de leite, é responsável aí por 35% do produto interno bruto agrícola do país, o famoso PIB. A pecuária leiteira gera emprego e renda, contribui para a captação de renda das famílias do campo. Aqui em Tiros nós temos, né, como exemplo, os laticínios tirolês, que está ligado a essa área, gera emprego para muitas pessoas, gera renda para a nossa cidade. Muitos produtos que são fabricados aqui nos laticínios tirolês são exportados, né, para outros países, especialmente a América do Norte. O queijo é o símbolo mineiro, um dos tantos símbolos que Minas possui. Vai ser tratado mais adiante, né, com o Aguinaldo sobre a culinária, né, mas a gente não pode deixar de comentar sobre o queijo, que é tão importante culturalmente para nós, né. Minas hoje é conhecida pelo queijo, não só aqui dentro do nosso país, mas no mundo. Apesar de haver uma grande produção industrial do queijo hoje, como nós temos aqui na nossa própria cidade, em muitos lugares ainda é mantida a produção artesanal. Nós temos pessoas, nós temos agricultores, né, fazendeiros, que fabricam aqui em Tiros também o queijo de forma artesanal, né, isso foi passado de geração em geração, oralmente, e perdura até hoje, e é muito importante para a nossa cultura e para a renda deles. Mas o queijo mais famoso é o queijo produzido na região da Serra da Canastra, né, é uma região aí que engloba 11 cidades, né, esse queijo é feito da mesma forma há mais de 200 anos, ele é feito de leite cru, é prensado à mão até hoje, né, tem uma casca amarelinha por fora, depois quem tiver oportunidade pode pesquisar, por dentro ele é macio e muito saboroso, e esse queijo da Serra da Canastra, ele foi tombado como patrimônio cultural e imaterial brasileiro pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Natural. Nosso tempo é curto, né, nós vamos encerrar por aqui essa parte, mas nosso estado possui muitas riquezas, tanto econômicas quanto culturais. Fiquei muito feliz de ter participado. Um abraço a todos vocês, né, qualquer dúvida que vocês tiverem ou comentário, assim que a gente encerrar, nós estaremos disponíveis para falar sobre essas dúvidas, tá bom? Obrigado pela participação de vocês, obrigado pela atenção. Agora eu passo a palavra à professora Ângela, que vai falar para nós sobre as comunidades tradicionais, a cultura e a diversidade de Minas Gerais. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Nós, dando continuidade aqui ao PET, né, um dos 300 anos de Minas Gerais, eu vou falar aqui a partir da página 9 até a página 14 aí, resumidamente, porque infelizmente, né, não dá para a gente falar tudo que é necessário. Vou falar aí das comunidades tradicionais. É claro, né, gente, que antes dessa corrida do ouro que aconteceu no final do século, no início do século XVIII aí, né, quando começaram a vir para cá, que encontraram as primeiras jazidas de ouro aí, depois de diamante, é claro que tinha comunidades vivendo aqui, que eram as comunidades indígenas, né, que aqui já viviam. Nós sabemos que essas bandeiras, né, de apresamento, as entradas também, tinham o objetivo principal de encontrar ouro, diamantes e aprisionar indígenas para a escravidão. Ainda era comum se usar os indígenas no trabalho escravo. Mas também nós temos outras comunidades tradicionais que foram surgindo aqui no nosso estado, que são os quilombolas. Todos vocês ouviram falar em quilombo. Todas as vezes que nós falamos aí na história, né, a respeito da história do Brasil, nós falamos, né, da escravidão que teve aqui no nosso país. Eram pessoas que eram capturadas na África, trazidas para cá à força e usadas como força de trabalho. Minas Gerais foi uma das regiões do Brasil, uma das capitanias, que mais recebeu escravo, porque o trabalho era muito árduo, era muito sofrido. Então, eles, né, eram substituídos regularmente. E com a vinda desses escravos para cá, é claro que nós vamos ter um grande legado deles, nós vamos ter uma herança deles, né? Nós vamos receber esse legado deles. Não só, como o Zé Mike já estava falando ali, né, como na prática da agricultura, era eles também que entendiam muito da mineração. E além disso aí, da economia, né, nessa parte aí, eles vão deixar o legado religioso, cultural, gastronômico, que a gente tanto utiliza aqui no nosso estado, no nosso país.
Comunidades tradicionais. Existe um decreto, né, de número 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que define povos e comunidades tradicionais como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhece como tais, que possuem formas próprias de organização social. Aqui em Minas Gerais, nós temos 311 comunidades quilombolas, pessoas que se declaram, né, afrodescendentes desses escravos que foram trazidos para cá. Todos vocês sabem o que é um quilombo. É uma região, era um lugar, né, para onde esses negros, essas pessoas fugiam dessa escravidão, desse trabalho forçado. E ali eles viviam conforme as suas tradições. Quilombo é um termo de origem bantu, que significa acampamento guerreiro na floresta. Seu significado contém o sentido de resistência da cultura afro-brasileira. Além de serem escravizados, né, de terem que fazer esse trabalho forçado, os negros também perdiam o seu direito à sua cultura, à sua religiosidade. Aqui em Minas Gerais, né, é muito forte, no nosso país, sim, é muito forte a cultura religiosa do catolicismo. O Brasil é um dos países com a maior quantidade de pessoas católicas no mundo. É uma herança do nosso colonizador. Os portugueses, quando para aqui vieram, o rei de Portugal era católico, era a religião oficial de Portugal, e tornou-se também a nossa religião oficial neste período. Hoje o Brasil é laico, né, não tem uma religião oficial, mas nessa época tinha. E as pessoas, essas pessoas que eram capturadas na África, se trazidas para cá, tinham a sua própria religião. Eles não eram cristãos, eram politeístas, né, que acreditavam em deuses relacionados a elementos da natureza. Quando foram trazidos para cá, foram obrigados a seguir a religião do catolicismo. Mas eles achavam alguma forma de burlar isso aí, né, usando a sua religião, né, misturada com a religião católica. E vai surgir, então, alguns festejos, né, algumas festejos religiosos aí, ligados a essas tradições africanas. Aqui para nós, aqui em Tilos, nós temos muito forte, no Brasil inteiro, aliás, é a congada, né, que é aquela dança que acontece, que as pessoas vão, né, os grupos vestidos iguais, cantando, usando batuque, para reverenciar Nossa Senhora do Rosário. E começou isso aí, essa festa aí, com os negros, né? Era uma forma deles estarem reverenciando seus deuses, mas usando elementos católicos, tá? Hoje, né, na verdade, a congada é uma festa católica, sim, uma festa religiosa da Igreja Católica, mas ela se iniciou dessa forma, com o sincretismo religioso, com a mistura da religiosidade africana com o catolicismo, né? Isso surgiu principalmente devido às irmandades. Em Minas Gerais tinha-se muitas irmandades. Eram grupos de pessoas, né, devotos de um certo santo, né, ali, e eles construíam igrejas, faziam procissões, faziam festas, reverenciando, cultuando esse santo. Os negros eram proibidos de frequentar as igrejas dos brancos. Então, eles também fundaram suas próprias irmandades. E uma das primeiras aí é de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e de São Benedito dos Pretos, que foi adiante, que a gente segue essa tradição até hoje. Outra também festa religiosa, ligada a esse secretismo religioso, é a Folia de Reis, muito utilizada aqui no nosso município também. Além das quadrilhas, né, que também é uma festa religiosa, que também veio, né, dessa tradição africana aí, que nós utilizamos aqui no nosso dia a dia. Temos diversas outras festas anuais, outras festas religiosas aí, utilizadas em Minas Gerais, né, que também são a partir dessas tradições africanas aí, que nós não conhecemos tanto aqui em Tiros, mas que tem, né, em diversos lugares de Minas, como as pastorinhas, festa do divino, a quadrilha, eu já falei que para nós é muito forte, né, e juntamente com essas festas religiosas, vai vir as festas regionais, as festas tradicionais de cada região. Aqui em Tiros nós temos a festa do Tirenço Ausente, né, que é uma festa apreciada por todos nós, a gente fica doido que chega a época, né, dela acontecer, que chega o setembro, uma festa que começou com um propósito religioso também, né, era em reformar a nossa matriz, a Igreja Católica, né, e depois ela tomou outros rumos. Hoje é uma festa, né, grande, e todo mundo fica ansioso para que chegue a época para acontecer, e nós temos também, né, a festa do peão, que também tornou-se tradição aqui em Tiros. Na nossa região aqui próxima a nós temos também a Fenamilho,
a FENACEM, a Festa do Feijão, a agroindústria ali na Matutina. Então, todas essas festas aí, gente, faz parte dessas tradições que foram se juntando e tornando símbolo do nosso estado, do nosso país. Muitas dessas festas não acontecem somente aqui em Minas Gerais ou em Tiros, acontecem em todo o Brasil, como a Folia de Reis, por exemplo. Claro que há algumas distinções de cada estado, de cada região, mas no contexto em si, né, é esse sincretismo, é essa mistura religiosa aí desses povos, dessas comunidades tradicionais que faz parte do nosso país. Espero que tenha ficado alguma coisa, que vocês tenham gostado aí, né? E qualquer dúvida, no final a gente vai abrir para vocês poderem fazer as suas perguntas, tá certo? Espero poder encontrar com vocês qualquer hora dessa, tá bom? Tchau, boa noite. Próximo que vai continuar agora é o professor Aguinaldo. Ele vai falar sobre arquitetura, gastronomia, folclore e medicina popular. Boa noite. Boa noite a todos. Então, vamos falar então desses 300 anos de Minas Gerais. Nós vamos abranger então 4 temas, que é a arquitetura, a gastronomia, o folclore e a medicina popular. Para iniciarmos, vou falar um pouco de arquitetura. A arquitetura mineira ela é baseada na arquitetura de obras barrocas, aquelas que se iniciam lá no ano de 1600, ou seja, século XVI, começa a se espalhar então pela Europa e depois América Latina. Com esse espalhamento, ela traz também junto a revolução urbanística, que é isso, o surgimento das primeiras cidades, trazendo essas artes barrocas para dentro dessa sociedade. Ela vai integrar o movimento de contra-reforma da Igreja Católica, ou seja, é a reação da Igreja Católica contra o protestantismo de Martinho Lutero, que se tinha iniciado. E com essa reação da Igreja Católica, entra principalmente, então, nesse momento, as ações da Santa Fé, que são as jurisdições eclesiásticas da Igreja Católica com sede no Vaticano. As ações da Santa Fé, elas incluíam catequização, a volta da Inquisição e também as proibições de alguns livros que eram vistos como malditos dentro da sociedade naquele momento. Dentro dessa característica da arquitetura, da arte barroca, nós temos alguns nomes que devem ser sempre lembrados em Minas Gerais, como é o caso de Aleijadinho, também o nome de Mestre Ataíde, que é outra figura importante dentro dessa sociedade mineira com a arquitetura barroca. Nós temos o José Joaquim da Rocha e também o Eusébio de Matos, dentre outros tantos nomes que poderia ser lembrado aqui agora, só que o tempo não nos permite falar de todos. Saindo da arquitetura, nós temos que entrar em outro ponto importante, que é a gastronomia. O que é a gastronomia? É a mistura de sabores, porque vai incluir cores marcantes, sabores, cheiros marcantes. É a culinária que conhecemos hoje, que vai se consolidar lá no ciclo do ouro. É uma que se caracteriza pela agricultura primitiva, porque eles não conheciam a grande variedade de produtos, mas naquela pouca variedade de produtos, eles conseguiam fazer temperos que predominam até o dia de hoje. Comida forte, por causa do trabalho duro, então eles começam a montar uma gastronomia mineira com base em todos os povos, desde os colonizadores portugueses, os europeus, que também vieram de outros povos europeus, como, por exemplo, os alemães, os holandeses, os ingleses que vieram para nossas terras, eles trouxeram suas culturas culinárias. E com isso também, nós vamos ter a junção dos negros que vieram como escravos para trabalhar nas minas, temos os próprios índios que já tinham a sua cultura dentro dessa sociedade. Então, eles fazem uma junção desses povos, uma junção de sabores na gastronomia. Aí surge o famoso João Deitado, o pão de queijo, as canjicas, a galinhada, o tutu, as broinhas, o cafezinho. Então, a mistura desses povos que vai se juntar dentro dessa gastronomia. Dentro da gastronomia, nós temos que levar, então, a cultura folclórica mineira. Por quê? A cultura folclórica mineira, origina-se também dos usos e costumes desses colonizadores, dos usos e costumes dos africanos e também dos usos e costumes dos próprios índios. Por quê? Eles vão ver verdadeiros rituais
que vão envolver comida. Então, todos esses tipos de comidas vão ser apresentados dentro da sociedade mineira, dentro desses rituais folclóricos. Envolve música e dança. Então, é uma junção, porque ela vai possuir relação religiosa. Então, são as famosas festas em devoção, festas em homenagem aos santos e padroeiros. No caso da cidade de Tiros, se eu não me engano, o padroeiro é Santo Antônio. Então, eles têm essas festas religiosas, mas não é só a festa para Santo Antônio que envolve essas tradições. Tem também os congados, que tem, por exemplo, Nossa Senhora do Rosário, tem São Benedito, as festas de reis, que são predominantes no estado de Minas Gerais, e creio que aqui na cidade de Tiros também não é diferente, provavelmente deve ocorrer muito as festas de reis, e a Nossa Senhora da Abadia, que até temos o feriado de 14 de agosto, que é a festa de Romaria. Então, essas festas religiosas, elas vão originar, então, a medicina popular, que vai ser o quê? Enraizado por negros e índios, que vai trazer as suas características para dentro da sociedade. Então, é um domínio de plantas e ervas, é um domínio da benzição, que quem não conhece um avô, um tio, alguém que não benze? Todos nós, dentro dessa sociedade, conhecemos alguém que trabalha com a medicina popular, que é enraizada no domínio das plantas e ervas. Então, é isso que eu tinha que falar para vocês, apresentando, então, a medicina popular, apresentando, então, o congado, apresentando os folclore, a gastronomia e a arquitetura. Espero que vocês tenham entendido. Vou passar agora para a professora Maria Tereza, que vai falar, então, da elaboração da carta para vocês. Boa noite, gente. Tudo bem? Eu vou falar um pouquinho sobre a carta em si. Tendo em vista o PET comemorativo 300 anos de Minas, ele visa proporcionar a você, aluno, um passeio, uma viagem no passado e presente da nossa história, né? E nós, professores, nós vamos estar acompanhando e orientando você durante essa trajetória. E depois de tudo isso, vai ser pedido para você redigir, escrever uma carta. Mas o que eu preciso fazer e saber para escrever essa carta? Primeira coisa é conhecer o PET. Primeira coisa é que você vai fazer é tomar conhecimento do que é esse PET, certo? E para isso, foi preparado para você algumas orientações que você deve seguir. E ao seguir essas orientações, você vai estar, né, você vai ter condições de redigir essa carta, de acordo com a proposta exigida pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Então, o primeiro passo é conhecer o PET. E ao longo do mês, nas próximas aulas, todos os professores vão estar trabalhando esse PET com vocês, em todas as turmas, todos os professores. Então, depois, você vai pensar na carta em si. Depois de conhecer o PET, você vai pensar em uma pessoa especial que você gostaria de enviar a carta. E na carta, no início, né, o primeiro passo, você vai falar quem é você, onde você estuda, um pouquinho de você. E em seguida, falar dos seus gostos, suas aspirações. E não esquecer do tema proposto, que é o que Minas representa para você. E dentro desse tema, né, você vai falar o que você gosta do seu estado, o que você conhece, o que você gostaria de conhecer, o que você... as festas que você gosta, as festas que você conhece, e outras festas também que acontecem dentro do nosso estado e que às vezes a gente não tem oportunidade de participar. Mas para escrever essa carta, você precisa seguir uma estrutura, tem regras. E essas regras, quem vai falar para vocês um pouquinho sobre elas é a professora Nadil, certo? Vou passar para ela e tchau, até uma próxima vez. Fiquem com Deus e se cuidem. Abraços. Boa noite, pessoal, tudo bem?
Eu pedi licença aos professores para ficar sem a máscara, porque eu tô com o aparelho e fica bem difícil de entender o meu jeito de falar. Tá tranquilo aí? Tá dando para entender? Quem tá me ouvindo? Então tá. Antes de começar a falar especificamente sobre a carta, eu gostaria de fazer uma deixa a respeito da literatura, que também é um dos eixos, né? Os meninos da história apresentaram, foi muito bom, todos eles falaram os 8 eixos que são propostos na redação, que é gastronomia, cultura, arquitetura, religiosidade, paisagens mineiras, personalidades, trabalho e economia, geografia, história e literatura. Gente, a literatura mineira é simplesmente fantástica. É uma das minhas paixões. Quando eu estava estudando, uma das coisas que me atraiu para a língua portuguesa foi exatamente a literatura. E entre os mais importantes escritores mineiros, temos Ciro dos Anjos, Murilo Rubião, Afonso Romano de Santana, Murilo Mendes, Otto Lara Rezende, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabina, Henriqueta Lisboa, Oswaldo França, Roberto Drummond, Bartolomeu Campo Queiroz. Quem é que não conhece Ziraldo? Mineiro, Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa e a nossa querida escritora Adélia Prado. E entre os escritores tirenses, né, mineiros tirenses, nós podemos destacar Geni Chaves, Marlene Bontempo, a professora de ensino religioso Neuza Azevedo, também escritora. Então, nessa carta, tem muita coisa que dá para aproveitar da literatura e trechos, citar fala desses autores, né? Então, tem muita coisa para falar aí, gente. Vamos voltar para a carta. O gênero textual escolhido nesse projeto é carta pessoal argumentativa. Por que carta? Porque carta é tudo que Minas tem. Minas é retrô, é barroco, é romântica, é voltada para o contato pessoal. E a carta pessoal, momento de você expor aquilo que você está sentindo. Então, você já começa a carta colocando os seus sentimentos. Quem é você? O que, como a Maria Tereza colocou, né? Onde você está. Então, é uma coisa assim sua. Por que argumentativo? Porque você tem que convencer alguém que aquilo que você está falando é realmente muito bom. Então, você tem que ser convincente. Daí o gênero se chama carta pessoal argumentativa. Então, não é qualquer coisa que você vai escrever. Se você escrever menos de 10 linhas, você estará fazendo um bilhete. E se você fizer acima de 30 linhas, 25, 30 linhas, você também já não estará fazendo mais uma carta. Já partirá para o relato ou para o artigo. Então, deve ficar entre 10 e 20, 25 linhas por aí. A estrutura dela tem que começar, né, com local e data na primeira linha. Segunda linha vem o vocativo. O que é o vocativo? É o lugar onde você vai apresentar o interlocutor. Quem é o interlocutor? É a pessoa com quem você está falando. E já que ela é pessoal, você deve falar com um amigo. Daí a sugestão de você escrever essa carta para uma pessoa conhecida. Então, você estará conversando com uma pessoa próxima sua. E por isso, essa carta vai ter poesia. Ela vai ser melancólica, porque você estará declarando o seu amor por Minas Gerais. Isso é fácil, né, gente? Moleza para vocês, mineiros. Introdução. Você falou um pouquinho de você, e aí você vai usar os argumentos nessa parte chamada desenvolvimento. É lá que você vai provar para o seu amigo que ele realmente tem que mudar para Minas Gerais, tá? E aí você fecha o seu texto, né, deixando, sei lá, de repente, um convite para ele vir conhecer os lugares, as coisas, experimentar a comida que você citou na carta, conhecer o lugar que você disse que era bom. Se despede e assina. Por que a assinatura é importante na carta pessoal argumentativa? Porque existem outros tipos de cartas
que nos vestibulares são cobrados e é proibido assinar. A gente coloca pseudônimo. Então, a assinatura é uma das características da carta pessoal argumentativa. Pessoal, tem um concurso no meio dessa apresentação do projeto 300 anos de Minas. Esse concurso, para os alunos que querem participar, deverão estar com a carta pronta até o dia 12, entregar na escola, dentro do formulário próprio. Por quê? Porque no dia 16, a direção da escola já terá que ter feito uma banca, escolhido 2 redações, uma do ensino médio e uma do ensino fundamental, para enviar, para representar a nossa cidade. Depois que sair daqui da nossa escola, vai para a CR, e da CR ela competirá no estadual. Qual é o prêmio, Nadir, já que é uma competição? O prêmio, gente, é você ter o prazer de ver as suas palavras espalhadas por todos os cantos mineiros, né? Por quê? Porque o governo do estado também deu um documento que você vai autorizar o uso desse texto em todas as mídias da Secretaria de Educação. Então, no momento que você fizer essa redação, você estará assinando esse termo e, a partir daí, você estará dando o direito do Estado de usar a sua fala, as suas ideias, os seus sentimentos. Tá? Então, esse é o prêmio. Na escola, que é a primeira competição, a nossa diretora falou que vai ter um prêmiozinho, só que ela ainda não contou o que é segredo, mas vai ter, viu? E além de toda essa premiação, a carta faz parte da carga horária de 100 horas que a Denise vai explicar para vocês, junto com outras atividades. Então, a carta é obrigatório fazer. E junto com a carta, os professores irão elaborar outras atividades que a tia Denise vai explicar para nós. Ok? Depois nós nos falaremos mais sobre esse concurso, sobre a carta, sobre as características, e nós nos encontraremos nos grupos, ok? Tchau, uma boa noite, passo a palavra para a tia Denise. Olá, pessoal. Pessoal, tá muito caladinho. Moçada, boa noite, né? Eu sei que a surpresa do PET, do presente de aniversário de Minas Gerais, Minas Gerais faz aniversário e os alunos ganham presente, né? O PET comemorativo, sei que depois de 6 PETs, o pessoal já não está nem querendo ver falar em PET, mas já vou colocar para vocês. As atividades são pouquinhas. Esse PET é mesmo só um bálsamo para a alma de quem já fez tantos outros, grandes, extensos, com muitas atividades. Esse é extra, mas a atividade também é pequenininha. Primeira coisa, precisa de ler o PET, mas com muita atenção, né, com intuito de estudo mesmo, até porque para escrever uma carta boa, um bom embasamento, precisa de ter conhecimento do conteúdo, né? E é um conteúdo que todos nós precisamos de saber e dominar como bons mineiros que somos, né? Então, ler o PET. Depois, as atividades. Atividades do PET são pouquinhas. Muita gente já reclamou comigo do grupo, não quero fazer PET mais. Olha, só tem uma cruzadinha na página 8, né? E na página 26 e 27, tem uma interpretação de texto com 2 perguntinhas básicas, fáceis, dá para responder pessoal, uma gracinha. Então, não tem problema com atividade. Então, a atividade que vai vir no PET é essa. E a nossa principal atividade é a carta, né? Então, para completar, ganhar a carga horária de 100 horas, né? E dependendo da qualidade das atividades, como forem desenvolvidas, nós podemos até aumentar um pouquinho essa carga horária, nós temos liberdade para isso, vai depender de como vocês vão fazer esse trabalho. Então, é fazer a carta bem elaborada, bem feita. Quem quiser participar do concurso, como a Nadia já falou, tem que entregar ela mais rápido. Quem não for participar, precisa também fazer e encaminhar junto com as outras atividades do PET. Quem não fizer a carta, não ganha a carga horária completa, né? Aí nós vamos ter que dividir
e lançar só a carga horária referente às outras atividades. E, moçada, prestem bastante atenção com essa questão da carga horária. Vocês já ouviram falar em recuperação por causa de frequência, né? Então, a mesma coisa. Quem está aí com os PETs atrasados, né, cai nessa situação. Sem carga horária, não tem aprovação. Não tem como concluir um ano se você não tem carga horária, né? Então, precisa de organizar e é rápido. Não dá para enrolar, porque nós temos tempos, datas a seguir. Tem o cronograma. E, 100 horas é a oportunidade de ganhar 100 horas com esse PET. São poucas atividades, né? E a carta. E nós vamos estar trabalhando durante o mês de novembro, o aniversário é 2 de dezembro, nós vamos estar trabalhando junto com o PET 6, o PET 6 vai ser desenvolvido também, né? Já começou e vai intercalar as atividades. Cada professor coordenador vai estar passando para vocês as outras atividades. Por quê? Porque nós estamos querendo fazer um evento para fechar, né, o trabalho com o PET comemorativo. Um evento da mesma forma desse. Então, tudo à distância, com todos os cuidados, que a nossa cidade, né, está meio problemática esses dias. Então, vocês aguardem as orientações, cada coordenador vai recebeu já a orientação do trabalho e vai repassar para vocês. E aí nós queremos fazer uma live para fechar todo o trabalho e apresentar o trabalho de vocês. Vocês não se preocupem que não serão trabalhos escritos, um monte de coisa para responder, né? Um monte de pesquisa para fazer, não. São trabalhos, assim, bem agradáveis, são trabalhos para descansar, para relaxar, né? Vai ser uns trabalhos diferenciados, tá bom? Então, aí nós queremos organizar a live para apresentar o trabalho de vocês. Uma live pode ser com vídeos, né, com fotos. Então, isso aí, nós não vamos entrar em detalhes agora, porque não vem ao caso agora. Não tem como eu explicar, porque as turmas foram divididas. Então, cada uma vai ficar com um tema. E nós vamos estar focando na história do nosso município, né? E, consequentemente, de Minas Gerais, para fechar o assunto com chave de ouro. Certinho, moçada? Então, nesse momento, era só assim, de forma geral, não esquecer da carta de jeito nenhum, fazer como manda o figurino, né? Que é o principal, é a forma de garantir a maior carga horária, é a carta, porque a atividade do PET é pequenininha, então a carga horária vai ser garantida com a elaboração da carta. As outras atividades nós vamos estar passando para vocês. Nós estamos pedindo empenho, né, capricho, porque vai ser um trabalho bem agradável de fazer, além de ser enriquecedor para todos nós, certinho? Então é só isso. Tchau para vocês. Então, voltei aqui, moçada. Tem algum comentário aí que vocês queiram fazer? Alguém colocou no chat alguma pergunta que quer fazer os professores? Tem colega aí que já gostou da ideia da live, então aguarde as orientações e dos professores, né, ao longo da semana, eles vão passar para vocês a proposta do trabalho que vai acontecer mais para o final do mês, mas o primeiro que vocês têm que se dedicar agora é na leitura desse PET, né, que ele já foi explicado aqui por partes. Agora se dedique à leitura, né, para você se inspirar e fazer a sua carta, tá? Para quem mora em Tiros. Aqui no chat, Franciele está perguntando se pode mandar a carta para quem quiser, né? Até fora do país, né? Faça uma carta bem feita, mande para a escola para você concorrer, né? Nessa premiação, que seja a nível de superintendência ou que seja a nível da escola, tá? E aí depois você envia a carta para a pessoa, né? Para quem você escreveu. É uma boa ideia, Franciele, fazer a carta e depois enviar também. Gostei da sua ideia, a gente não tinha pensado nessa parte, mas que bom, né? Então, pode enviar sim. Envia primeiro para nós, para você estar participando, ok? Né? Então, quero agradecer,
né, a todos vocês, agradecer os alunos que entraram e participaram, e vai acostumando, que a gente agora pegou o gosto. Nós vamos fazer outros, professores pegaram o gosto, e é difícil a primeira vez, mas agora vai aparecer mais atividades nesse formato, tá? Para vocês, tá? Então, quero agradecer todos os alunos que entraram, assistiram, participaram, todos os professores, pais também, que estiverem presentes, né? Fiquei muito feliz com a participação de vocês, tá? Então, desde já agradeço a todos. Muito obrigado pela presença e tenham boa noite. Tem mais uma perguntinha aqui? O Igor está falando que gostou da ideia. Que bom, Igor. Vamos trabalhar juntos, né? As ideias boas que vocês tiverem aí vai passando para nós também. Então, boa noite a todos. Se cuidem. Fiquem com Deus. Em breve nos encontraremos, se Deus quiser. Boa noite e obrigado pela presença. Tchau. Pode abrir as câmeras para a gente ver vocês, né? Abre as câmeras aí para a gente estar vendo vocês. E os professores podem aparecer aqui de longe. De longe. De longe. Pode aparecer aqui, mas todo mundo de longe. A lanterna aqui, porque é minha Igor, obrigado pela presença, tá? Obrigada a todos. Vanise, Juliana, aqui, ó. Vanise, Daniel, Silvana, Lidiane, Thaís, Jennifer, Lucas, Érica, Cristiane, que bom, Cristiane, que você participou, Miguel, o Cristiane participou em dupla, muito bem, Cristiane, já ensinando para o aluno, seu filho, parabéns, Mininha, Igor, Juliana e outros que a gente não estiver vendo aqui na tela, obrigada a todos pela presença, vamos fazer mais assim, tá? Fiquem com Deus, tchau, até breve, um abraço. Tchau. Tchau, moçada, um abraço para vocês. Beijo.